O vídeo de hoje trata de liderança na carreira. É o terceiro de uma série de 3 vídeos que a gente está fazendo aqui no canal sobre o tema decisão. Se você não viu o último vídeo, Decida Crescer, ele trata do crescimento da carreira por meio das estratégias de especialização e foco. Vale muito a pena ver, eu vou deixar um link, você pode dar uma olhada nesse vídeo aqui, mas não vai para lá agora não, porque tem muita coisa para a gente ver sobre liderança na carreira. Você já parou para pensar que existem líderes que, além do domínio e da competência formal na atividade que ele se propõe a fazer na sua carreira, eles extrapolam essa característica e oferecem ao seu grupo um conjunto de outros elementos que são inspiradores, motivadores e fazem com que essas pessoas possam se espelhar nele, criando valores para a própria vida. Por outro lado, existem outros profissionais que a gente não pode chamar necessariamente de líder, mas a gente pode dizer que eles estão em uma posição de ascendência ou de liderança e que fazem com que ele tenha uma certa ascendência sobre o grupo. Para esses outros profissionais, a liderança passa longe. Eles construíram a carreira de uma forma um pouco diferente. Certamente, para eles crescerem e evoluírem, eles têm características muito positivas com relação aos aspectos técnicos e profissionais da carreira. No entanto, com relação à dimensão de liderança e da capacidade que ele tem de inspirar e conduzir uma equipe pelo exemplo, aí é completamente diferente. Eles acabam criando um ambiente tenso, competitivo e pesado, que muitas vezes o grupo pode até pensar que está num beco sem saída. Mas se eu disser a você que sempre é tempo de mudar e que existem formas de a gente rever essa situação e fazer com que a gente tenha uma relação diferente com a nossa equipe. A gente começa esse vídeo de hoje fazendo uma pergunta para você. Até que ponto você percebe que sua carreira consegue construir confiança através do domínio da sua profissão e da sua atividade profissional, mas mais do que isso, ela consegue criar uma atmosfera inspiradora para que as pessoas que estão ao seu redor possam se espelhar pelo exemplo, crescer e se desenvolver. Meu nome é Paulo Magalhães e esse é o canal VDTC. Olha pessoal, quando o assunto é liderança na carreira e uma liderança positiva e inspiradora, uma das coisas mais importantes que a gente tem que perceber é que quando a gente está no início da nossa carreira, a gente precisa de um norte, precisa de uma orientação, precisa de um apoio. E é nesses momentos que você pode até estar vivendo agora, ou que você pode estar lembrando de alguma coisa que aconteceu no passado, que você vai lembrar que existiu uma pessoa que naquele momento pegou na sua mão e lhe deu uma orientação, lhe deu um apoio, lhe deu uma força. A gente percebe que esses líderes conseguiram construir uma carreira trazendo para o seu redor um conjunto de valores diferenciados e que fazem com que esse grupo e essas pessoas que estão ao seu redor se sintam motivadas e inspiradas diariamente. E à medida que o tempo passa, parece que essas pessoas ficam ainda mais envolvidas e ainda mais inspiradas por essa liderança. Veja, nós não estamos falando de nada relacionado aos aspectos formais da profissão e da atividade, mas a gente está falando de uma decisão que essa pessoa ou esse líder tomou de poder, além do domínio da atividade profissional, ele oferecer para essas pessoas um conjunto de outros elementos ligados à perspectiva sobre o futuro e à possibilidade de crescimento individual. O que esses líderes agregam para você? Eles agregam significado à sua vida. Eles agregam valores e agregam um conjunto de elementos que conduzem e direcionam você para o futuro. Eles apresentam a você alternativas por meio dos exemplos e permitem que vocês possam vislumbrar uma estrada maravilhosa de crescimento na sua frente. Mas infelizmente, nem todo profissional é assim. Existe um outro grupo de lideranças que foca 100% da sua atividade na questão operacional. Não que isso esteja errado. Nós estamos na empresa para trabalhar. Essa é a nossa missão. No entanto, certamente essas pessoas, elas não inspiram ninguém. Muitas vezes até em relação ao aspecto de liderança, essas pessoas são conhecidas como o anti-exemplo. Ou seja, é uma maneira de aprender pelo lado oposto. O que não fazer ao longo da minha vida e da minha carreira.
O que acontece é que muitos desses profissionais que foram ajudados na carreira, por alguma razão e por algum motivo, eles se esquecem que foram ajudados. E aí são milhões de desculpas que aparecem. É o estresse, é o trabalho, é a pressão, são as metas, são os indicadores, é o orçamento, são os problemas pessoais, enfim. É um mundo de problema que aparece simplesmente para dizer o seguinte: olha, de fato, eu não tenho condição de fazer. Talvez, ao longo da sua vida profissional, você tenha se deparado com alguém com essas características. Ou você esteja vivendo isso até agora, nesse momento, na sua carreira. Mas se eu disser a você que é possível mudar e criar uma realidade nova, diferente, revendo as posições em relação à sua equipe e criando uma situação onde eu possa reverter esse processo, assumindo os meus erros e fazendo com que eu possa ter uma relação de amizade, de comprometimento e de confiança com a sua equipe através da liderança transformadora e inspiradora. Seja honesto com você mesmo. É muito difícil a gente iniciar um processo de mudança sem reconhecer os nossos erros e a possibilidade que a gente tem de fazer alguma coisa diferente. É impossível eu mudar se eu não parar para fazer uma reflexão e ver que de alguma forma eu preciso ser uma pessoa, um profissional ou um líder melhor para mim, para minha equipe e para a sociedade. Procure identificar a fonte do problema. Muitas vezes esse problema pode ter um conjunto muito variado de fontes, inclusive o fato de você não estar trabalhando numa atividade para o qual você é vocacionado. Sobre isso, nós temos um vídeo aqui no canal que trata da vocação e do alinhamento dessa vocação com a profissão. Eu sugiro que você dê uma olhadinha lá. Mas independente disso, o que eu tenho a te dizer é o seguinte: sempre é tempo de reiniciar, sempre é tempo de recomeçar, desde que você tenha a capacidade de perceber que por alguma razão a vida lhe levou para um local que você não queria tanto ir. Crie uma rota alternativa para a sua carreira. Lembre que a falta de uma alternativa possível não é uma alternativa. Tente construir uma carreira no sentido de ser uma liderança positiva e inspiradora. Muito mais do que os aspectos técnicos e formais de uma profissão ou de uma atividade, nós vivemos numa realidade com pessoas. E com essas pessoas, a gente tem o compromisso e a obrigação de se conectar, não só no nível profissional, mas no nível da humanidade. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: você percebe que consegue criar na sua carreira uma liderança inspiradora, capaz de trazer pessoas ao seu redor, criando valores, gerando amizade, foco no trabalho, mas sobretudo perspectiva de futuro, de crescimento e de expansão? Se sim, maravilhoso. A gente está no caminho certo. Se não, pense nisso. A vida, ela tem coisas que são tão importantes ou até mais importantes do que exclusivamente a atividade profissional e a execução operacional do trabalho. As pessoas precisam se conectar e criar situações onde a vida possa valer a pena e ser mais produtiva, ser mais valiosa para a sociedade como um todo. Se você gosta dos temas de planejamento empresarial e planejamento de carreira, nos siga nas redes sociais. No Instagram é @VDTC e no Facebook é VDTC Planejamento de Carreira. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.